Bom Dia Metrópole. São exatamente 9h03 da manhã. Bom dia, Metrópole. E hoje, nossa entrevista do dia é com o professor, vamos dizer assim, professor agora, mas ele é engenheiro elétrico. Todo mundo fala, né, professor? Engenheiro. Bom dia, professor. Todo mundo fala engenheiro, é todo técnico, todo negócio. Tem até brincadeiras de... Deixa eu ligar. Aí, tá ligado? Tá ligado. É todo... Fala que brincadeira de engenheiro com filho, amarra uma cordinha que vai numa roldana, que vai ali. É todo sistemático, mas... É todo metódico, na verdade. Todo metódico. É. E hoje o senhor é diretor da Escola Presbiteriana de Cuiabá, professor, gestor, empresário... que mais o senhor é, professor? Na verdade, bom dia, amigos da Seja bem-vindo Rádio aqui. Metrópole. Estamos à disposição aqui hoje para falar um pouquinho sobre escola. O engenheiro, eu costumo dizer que ele é muito diverso, Certo. né? Porque a engenharia, ela abre a cabeça e eu acabei, nesses 25 anos de engenharia, eu fui mais para a área de gestão. Certo. Então, eu trabalhei no grupo Rede Semate, Sei. né, cerca de 12 anos, e eu sempre gostei da área de gestão. Então, eu tô, além de ser professor nato, né, eu desde da infância e quando criança, estudando, ensinando meus amiguinhos muitas vezes. Bacana. E na universidade, durante o curso, eu também trabalhei em várias escolas aqui de Cuiabá, Parque Cuiabá, Copema, vários locais. Já estava predestinado o senhor seguir essa carreira? E nessa carreira. Hoje eu sou professor universitário. Bacana. E sou gestor da Escola Presbiteriana de Cuiabá já há 10 anos. Né? Professor, posso falar sobre professor? Professor, pode... Professor. Eu me chamo de professor, na verdade. É bom. Porque meu nome é um tanto complicado, Não, Juseli. Por que Mas é complicado? difícil. Eu tenho umas 8 versões desse nome que eu aceito. Juseli, Jusceli, Jusceli. Então, cada um tem uma versão. E eu aceito todas. Né? Eu acho que a única coisa que podia ser diferente aí é confundir Juseli com um nome feminino. Feminino também. Né? Eu acho que então, mas Juscelio e... Ou então... Sei lá, não, eu... Você achou simples, mas Eu achei ele é... simples, Juseli. Eu bom. fiquei na dúvida quando a Nilce falou pra mim se era homem ou mulher. Isso, é porque Tanto é um nome... na primeira vez que eu falei, fala verdade. pra senhora mandar a foto. Aí mandou... Aí, ó. Eu falei, Ave Maria. Mas é verdade, é um nome... Eu acho que é a única... né? É igual meu nome. Meu nome é Adir. Adir serve tanto como masculino como feminino. É verdade. Mas ninguém me conhece como esse nome. Todo mundo só me conhece como Carioca. Carioca, né? É impressionante. Eu acho que só a minha família que sabe que eu tenho o nome de Adir. É. Mas, professor Juseli Nunes da Silva, diretor do Colégio Escola Presbiteriana de Cuiabá, fazendo 30 anos. 30 anos. Como é que é isso? Na verdade, a gente é uma escola que está no centro de Cuiabá, Certo. né, aqui na Avenida Coronel Escolástico. E tem uma igreja ali, a Igreja Presbiteriana do Areião, há cerca de 70 anos. E há 30 anos atrás, essa mesma igreja, como mantenedora, ela construiu um prédio escolar, né, no primeiro momento para servir aquela comunidade. Né? O sonho deles de ter uma escola ali junto à igreja, porque nós, como uma igreja reformada, né, nós temos esse padrão. A igreja reformada, ela gosta de ter escolas, né? Então, e a igreja presbiteriana, ela tem geralmente, aonde nasce uma igreja, já se sonha com uma escola. Claro. E no nosso caso virou realidade já há 30 anos, né? Então nós estamos aqui, hoje eu chamo que é um complexo educacional religioso, né? Nós temos 8.000 metros quadrados aqui no centro de Cuiabá. Entra pela a Rua dos Fundos. Rua dos Fundos, a Rua São Benedito. São Benedito, né? eu ia falar. Na verdade, pelas dificuldades que a gente tem com a avenida, é difícil de parar, né? A gente tinha toda uma problemática. E aí tivemos a oportunidade de colocar as portarias, na realidade não é uma portaria, nós temos 2 portarias. Que ótimo, hein? na Rua São Benedito, com 2 áreas de estacionamento,
Então hoje a gente a gente tem um complexo que serve a comunidade cuiabana, né, como eu falei. É uma escola que nasceu para uma comunidade pequena, mas hoje a gente atende toda a Baixada Cuiabana. Isso. Quantos alunos tem lá? Nós temos 800 alunos. 800 alunos. Do ensino médio até o ensino médio? Até o ensino fundamental. Me explica esse negócio aí, professor. Que na minha época era jardim de infância, primário e ginásio. Isso, aí vinha pro científico, faculdade. Agora já mudou. Hoje a gente tem educação infantil. Educação infantil. Né? Que vai de 2 a 5 anos. Isso. Né? São 4 turmas que a criança percorre. E o ensino fundamental. O ensino fundamental agora, lá no nosso tempo, era 8 anos. Agora são 9 anos. Bom, né? melhorou. Então tem o que a gente chama de ensino fundamental 1, que vai a criança de 6 anos a 11, né, que seria do 1º ao 5º ano. Certo. E o fundamental 2, que vai do 6º ao 9º. Então hoje, se a gente somar a educação infantil e ensino fundamental, a criança estuda 13 anos. E é esse público que a Escola Presbiteriana de Cuiabá atende atualmente. Né? Da educação infantil. Na nossa época era da jardim de infância até o científico. Até o ginásio. Até o ginásio. Até o ginásio. Nessa equivalência era até o ginásio. Que hoje, a conclusão, né? Na época era a 8ª série, hoje é o 9º ano. Porque como... Dali direto para o Enem. Agora é pro ensino médio. Ensino médio, gente! É o ensino médio. Aquele científico antigo, agora chama ensino médio. Ensino médio. O ensino médio. Que é a mesma coisa. Sim. Só que é equivalente, né? Na verdade, esse ciclo ficou um pouco mais longo, né? Bacana. Porque o ensino fundamental ficou de 9 anos. Não que a criança já não estudasse esse tanto. Porque o pré, a gente chamava de pré, a criança de 6 anos, hoje chama 1º ano. Então a criança entra no ensino fundamental com 6 anos no 1º ano e aí fica 9 anos no ensino fundamental. Professor, e é esse público que a gente atende em 2 períodos. Administra, né? Lá. A Escola Presbiteriana de Cuiabá tem essas turmas nos 2 períodos. Certo. Né? A família pode escolher matutino ou vespertino. Certo. Né? 800 criançadas lá dentro. Certo? Vamos voltar para hoje. A gente escuta um monte de barbaridade sobre ensino com professor, com o ensino público, escolas públicas totalmente deterioradas e outras coisas acontecendo com o ensino público. Aí a pessoa que tem uma condição pode ter uma escola particular, também tem um problema. Eu não sei se o senhor concorda, eu na minha época, eu chamava professor de professor. Para mim era professora, depois do maternal, que hoje é maternal, que para mim era jardim de infância. Mas entrou para a escola com carteira, era professor, aluno professor. Hoje é tia. Eu não entendo isso, mas é tia. Né? Na realidade, ali na Escola Presbiteriana, a gente até, apesar de ser uma cultura, né? tia, mas a gente procura orientar as crianças em relação ao professor. Pois é. Por conta da autoridade, exatamente que você... Né? Eu já fui no seu... É isso que eu falei. Né? Autoridade. Não por causa... Não, mas é simplesmente para colocar. Eu sou professor, eu estou querendo passar para você uma disciplina, um ensinamento para o seu futuro. Como é que é isso lá? Na verdade, a gente é bem tradicional nessa questão, né, da autoridade do professor, porque a gente entende que nós estamos falando aqui de crianças muito pequenas. Né? E essa noção de autoridade, de sociedade, das responsabilidades, é necessário construir do pequeno, né? É muito mais efetivo a orientação partir quando a criança é pequena. Claro. Né? Depois de grande já tá velho. É complicado, né? Mas a nossa escola, ela preza muito por essa questão de autoridade. Então, o professor como autoridade. A criança entender desde pequeno que o professor é uma referência de autoridade. Ele tem a responsabilidade de ensinar aquela criança tudo aquilo que é necessário. Mas esse vínculo de autoridade, de se pode sair da sala, né? O que pode fazer? A criança sempre se reportar ao professor. Isso aí. E isso nós buscamos manter na nossa escola, né? Porque entendemos que isso
a formação do cidadão, aquele cidadão que nós sonhamos, né, que nós desejamos lá na nossa sociedade, ele passa por isso, né? Reconhecer a sua responsabilidade, o direito do seu semelhante e a autoridade como de forma geral, né? E entender que se ele não cumpre a sua responsabilidade de estudar, por exemplo, ele vai sofrer uma disciplina que seria, né, a reprovação, numa idade que pode, né? Na realidade, ele entendendo isso quando pequeno, lá no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, ele precisa ter isso claro, né? O aluno que não estuda, qual que é a disciplina para ele? É ter que estudar de novo. É claro. Né? Repetir. Isso é necessário, repetir. Né? Às vezes, a nossa juventude hoje ela é tão acelerada, né? Falar para ele em perder tempo é complicado. Então você tem que falar para ele, ó, se você não cumprir essa obrigação na escola, você vai perder tempo, porque você vai ter que estudar de novo. Lá se coloca limites. Limites e pensando na formação do cidadão, que a gente chama esse cidadão integral, que entende o seu papel, que entende a sua responsabilidade na comunidade que ele está inserido, a gente entende que isso é uma boa orientação. E nossa escola tem investido, né, nessas crianças de 2 a 15 anos, que é o nosso público, que ajudar as famílias nisso, né? Essa parceria com a família para que essa criança entenda o seu papel, né? Aquilo que ela tem direito e também os seus deveres. O senhor colocou um texto aí na sua fala e era nisso que eu ia perguntar. Como é que essa colocação que a escola coloca junto o público que está lá dentro, que são os alunos, com a família? Porque é meio a meio. A criança passa metade do dia na escola, com outros colegas, convivendo com professores. É uma família, mas é uma diferença. Sim, e vai para casa e convive com a família. Como é que é essa união, essa junção entre as duas para beneficiar um futuro cidadão? Essa parceria é muito importante, né? E isso é muito difícil hoje em dia, né? Porque eu não sei em que momento alguém disse que a escola ela tinha que educar. Isso não é real, né? Isso não deveria ser. Não é, não né? Deve ser. Não deveria. Eu acho que a gente nem pode aceitar essa ideia. Quem educa é a família. A escola ensina. Isso, né? Pode haver uma parceria nisso? Sim, com certeza. Né? A escola convivendo com a criança, ela vai saber ali dos limites daquela criança, certo. A questão pedagógica, até emocional. A escola tem profissionais, né, da psicopedagogia, claro. Né, para ajudar nisso. Mas a família não pode transferir esse papel para a escola. E a nossa proximidade com a família é buscando isso. Qual que é o papel da família, qual que é o papel da escola? E é onde cada uma pode se ajudar. Se isso funcionar, essa criança está bem cuidada. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Não é esse o papel da família? Claro. Cuidar da criança, né? Nós, como uma escola de princípios. Nós, como uma escola de princípios cristãos, a gente entende que os filhos, Deus confiou às famílias. Certo. E agora, quando essa criança está no ambiente escolar, a escola tem participação nisso. Lógico. O que Deus exige de nós nisso? Que a gente oriente essa criança no caminho que ela deve trilhar. Ela precisa disso, né? Ninguém desenvolve e se torna um bom cidadão sem orientação. E aí a nossa escola, nessa parceria, nós comunicamos tudo com as famílias. Hoje o digital, né? A gente estava falando nós estávamos falando da questão do digital. Vamos falar do lado bom do digital, né? A comunicação. Hoje a gente não precisa mais comunicar com os pais com papel, né? No caso da nossa escola, nós temos um aplicativo interno que a gente comunica com os pais diariamente, claro, lógico. Tudo aquilo que precisa rápido, né? E rápido, né? Então a palavra-chave aqui nesse item que nós estamos falando dessa parceria escola-família é comunicação. As duas partes precisam se falar, precisam se entender para que a criança consiga se desenvolver no máximo que a gente pode fazer. Né? Eu vou até lembrar que o segundo valor da nossa escola é família.
Eu ia chegar nesse ponto aqui. Eu estava lendo aqui o que o senhor me mandou, que é assim, valores. Vamos dizer assim, eu concilio os valores como também escolha. Certo? Sim. É a escolha. Quer dizer, você está livre para escolher aquilo que é melhor para você. Às vezes até o que é melhor para você seja ruim, mas você está livre para escolher. É uma escolha ruim, mas é uma escolha. Mas nessa escolha ser boa, tem que ter o valor. Os valores, os bons valores. Os bons valores. Aí o senhor diz assim, a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Acho que é de todo mundo. Não, assim, na verdade aqui... Normalmente. Né? Esse item, né, nós como uma escola confessional cristã, né, a gente entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Né? E aí isso vai permear a nossa escola, né? Nessa questão de relacionamento entre as pessoas, né? Eu até costumo colocar aqui, aquele que conhece Jesus Cristo, né? Vamos colocar conhecer em relação ao relacionamento com o seu semelhante. Sim. O respeito, amar o seu semelhante independente de exigir alguma coisa dele. E isso, sem julgamento. Né? Sem julgamento. Isso é um princípio que ele com certeza vai trazer coisas boas para a vida da pessoa. Professor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu vou repetir aqui com o senhor. Ainda nesse item aqui da Bíblia. Ela é uma igreja, uma escola evangélica, certo? Aí eu tô lá escutando essa entrevista com você, mas o meu filho é católico, nós somos católicos. O outro, é protestante, o outro é espírita. Eu sei que é uma boa escola, eu queria tanto que ele estudasse, ela tem condições de colocar lá, mas não vai aceitar porque o meu filho é católico. O que o senhor me diz disso? A nossa escola, né? Ela é uma escola para a comunidade em geral, né? Às vezes até o medo que a pessoa tem, eu vou matricular o meu filho lá na EPC, né? Eu já vou chamar de EPC aqui, que é o nome, todo mundo conhece, né? EPC, que é a Escola Presbiteriana de Cuiabá. Será que influência que ela vai ter lá? Esse né? Talvez esse medo, mas essa preocupação não deve existir, né? A nossa escola, como qualquer escola, tem a obrigação de ensinar o seu filho as ciências, né? Português, matemática, tudo aquilo que ele precisa como cidadão. Sim, senhor. E por ser uma escola confessional, o que nós vamos falar para ele é de Deus. Isso. Né? Deus, Jesus Cristo. Sem obrigá-lo, sem constrangê-lo, sem direcioná-lo, não. Os princípios cristãos que consideramos aqui, ele vai ouvir coisas sobre Deus e Jesus Cristo lá? Vai, porque faz parte da nossa essência. Lógico. Mas nós recebemos pessoas de infinitas religiões. Temos, né, nossos alunos, se você for... As portas do EPC estão abertas para a comunidade, né? Cristã. Sem temor algum, né? Se a pessoa não tem religião, meu filho pode estudar lá? Pode, vai ser amado lá. Nós vamos fazer tudo para ele ser feliz lá. E ser cidadão. E ser um bom cidadão, né? Bom, aí nós já falamos daqui da família, né, que é o projeto de Deus. E aqui o terceiro item que o senhor me colocou aqui é compromisso com a excelência. O que quer dizer isso? Eu vou até voltar nesse item, a nossa visão, né? Certo. Nossa visão ela é assim, ó, ser reconhecida como uma escola de excelência. Certo. Então, excelente. O ensino excelente, né? Essa é a ideia do ensino excelente. Entendi. O que é o ensino excelente? É aquele que a criança vai aprender. Se é para aprender a ler e escrever, ela vai aprender de forma excelente. É no relacionamento com o seu semelhante, nós vamos buscar excelência nesse ensino. Bacana. Então, essa referência, né, nós queremos como ser visto, né, pelo nosso cliente, pela nossa comunidade, pelo governo, como uma escola excelente. E aí, por isso que, além de aparecer ali na nossa visão de futuro, né, ser reconhecido como uma escola excelente, ela também é um valor, porque a nossa comunidade tem compromisso com essa excelência. Claro. Né? Os nossos trabalhadores, inclusive eu vou até comentar que esses valores aqui, dentro do nosso planejamento estratégico, nós construímos este ano de 2021 esses valores. E com a participação da nossa comunidade. Bacana.
como que você vê a escola? Numa entrevista. Lógico. Olha, eu vejo isso assim. O nosso funcionário, como você vê? E aí, no final, fez um apanhado, os valores que a nossa comunidade, técnico, né, entendeu, e a excelência apareceu. Que bom, porque como nós queremos ser uma escola excelente, se isso aparece na comunidade, alunos, né? São 800 opiniões diferentes, né? Então, porque ali, aliás, 800 não, 1.600, porque é sim, pai e mãe responsável, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia a gente tem os avós. Tem os avós, né? tios, padrinhos. Essas crianças pequenas, principalmente, quando a gente vai fazer algum evento, tem criança que leva no evento todos os tios, os avós, né? Então é um público que... Eu sou avô, eu sou louco pelo meu neto. Aí, ó. Então, se ele se dá tem um negócio na escola... Uma risadinha... Né? É bem isso mesmo. Desenvolvimento de pessoas. Né? Nós entendemos que a nossa equipe tem que estar muito capacitada, né? Eu quero ser excelente, mas quem que constrói a escola? A escola não é muro, parede, não é carteira, não. Sala de aula, são professores, a equipe de apoio, é o pessoal do atendimento, é o pessoal da portaria, da pessoa que faz a limpeza, até o diretor, né? do senhor. Então, essa capacitação, né, das pessoas, ela é um ponto forte nosso também. Né, de ter uma equipe treinada para atender bem. Treinamento, né? Constante. Treinamento constante. Aí, por final, aqui o senhor colocou criatividade e inovação. Olha, isso apareceu talvez os últimos anos, né? Quando a gente pensa na pandemia. Escola na pandemia foi uma... Eu ia comentar isso com o senhor. Escola na pandemia. Nós conhecemos escola como um local que as crianças vão, a família vai. Um belo dia alguém falou, ó, não tem mais. Não pode mais ir na escola. Mas como que não pode mais? Né? Então, a Escola Presbiteriana de Cuiabá, eu acho que esse item apareceu, porque é um estudo recente que a gente fez. Inovação, criatividade foi o que a gente precisou para passar por este vale. Reinventar. Eu acho que o senhor não foi só a sua escola, não. Acho que... Não, sim, o mundo inteiro. O senhor está olhando aqui, ó. Tá aqui, ó, na sua frente. O mundo inteiro. Nós tivemos que, agora que nós estamos podendo trazer a pessoa aqui, né? Tá, eu já vou falar. Ele está falando que está chegando mensagem. Ó, que bom, o ouvinte participando, né? A gente teve... Quando que o senhor já ouviu falar, a não ser agora que adiantou, né? Que o senhor ia chegar no rádio e ia ter uma câmera aqui? Uma câmera. Nunca, né? Só televisão. Então essa reinvenção no meio de comunicação teve que chegar também para eu estou falando da escola, mas isso atingiu todas as atividades, né? A escola, ela precisou, em pouco tempo, porque isso aconteceu no mês de março, a gente tinha acabado de começar o ano letivo. Pois é, vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? Então a escola teve que se reinventar. Nós, além dos investimentos, né, Carioca? Não, claro. Nem vou te falar de investimento, o custo que a escola teve que... Eu sei. Né? Imagina, o senhor está falando da escola. Eu vou falar também do meu trabalho e do nosso trabalho. Um dia eu cheguei na televisão para apresentar um programa e o diretor lá falou assim, olha, a partir de amanhã nós não podemos mais... Ele ainda falou, nós não podemos vir mais na televisão, a não ser só muita gente, pouca gente da parte técnica. Nós porque temos acima de 60, certo? E eles porque pode trazer alguma coisa. Mas como assim que a gente vai apresentar um programa que não pode ir? Né? Vamos olha ter que aí, inventar. olha que desafio. Agora, né? Eu imagino 800 alunos, de repente, se eu chegar na sala de aula, ou então as outras... Olha, criançada, a partir de amanhã, nós não podemos, vocês não podem ir à escola, vocês esperem lá, porque não tinha isso aqui ainda. Sim. E vocês esperem lá até a gente resolver. Aí, mas como assim, professor? Né? Olha o tamanho do desafio. Aí você recolhe aquela quantidade de professor e... Gente, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque as informações para vocês trabalharem em cima de uma pandemia, não tinha. Vocês não sabiam. Aliás, vocês e nós não sabíamos. Pegou de surpresa. Né? Mas graças a Deus, cara, né? Eu falo graças a Deus porque
nosso caso em particular, parecia que Deus estava nos dando ferramentas. Porque em 15 dias, nossa escola começou, nossos professores estavam muito treinados em plataforma digital. Olha que negócio. É isso aí. Há uns 2 anos a gente já estava trabalhando com o digital, sabendo do futuro, não futuro presente, mas futuro. Das oportunidades. Né? Em 15 dias, nossos professores começaram a gravar aulas. Então, o primeiro momento lá do início da pandemia foram aulas gravadas. Nós gravamos a aula, nos primeiros dias o professor gravava inclusive em casa, depois nós fomos profissionalizando, mas aquele primeiro ano foram aulas gravadas. E aí no segundo ano, nós já estávamos dando aula online. Né? Não vou entrar nos detalhes aqui dos desafios, mas assim, nós tivemos que ir para dentro da casa das pessoas. Eu sei, sabe por quê? Porque eu vim da parte técnica também da televisão. E quando teve a pandemia, que deixaram a gente em casa, né, as escolas e o comércio começou a nos chamar para ver como é que nós íamos fazer a venda delas online, digital. Eu acho que, eu não vou dizer generalizar, mas eu acho que no Brasil deve contar no dedo as escolas que tinham uma transmissão igual de televisão. Eu acho que era só em grandes supercentros. Talvez uma educação mais extracurricular. Professor, eu vou botar assim para o senhor. Vamos botar de 10 escolas, dando um resumo no Brasil inteiro, meia sabia fazer como é que era. Meia escola. Principalmente das crianças pequenas. Pois é. Aí depois eu ensinei muitas por vídeo, professores e professoras, como olhar para cá. Porque elas não sabiam. E tecnologicamente, eu entrei na TI com outras pessoas para a gente ensinar como é que a gente ia... Até a postura. Tudo, porque não é só olhar para a câmera e falar. Porque o outro lado lá cansa. Sim. Ainda mais criança. Criança, essa mocidade nossa atual. Eu comecei a observar. Eles não têm muita paciência. Gente. Se ele perceber que está muito monótono, ele já desliga. Ou então bota o mudo. Tá certo? Né? Sim. Bota o mudo. Então a professora lá do outro lado falou assim: olha, gente, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com a caravela, passou o Atlântico, veio aqui e encontrou uma... Aí quando ele encontrou, o cara já tá assim. Oh, meu Deus do céu, Pedro Álvares Cabral. Mudo. Então, porque ele tá acostumado a ver televisão, ver vídeo que bota tudo imagem, mais rápido. Que bota no cegar, e aí fica uma pessoa do outro lado, só vendo as caras. Imagine, o senhor falando lá meia hora. Hoje, 2 anos depois. 2 anos depois. Nós estamos com essa nova cepa, vamos dizer assim, essa nova onda. Mas 2 anos depois, como é que teve a reinvenção e tudo mais? Como é que foi colocar na cabeça das crianças que a gente estava passando por uma situação calamitosa, vamos dizer assim? Na verdade, assim, uma coisa que a gente fez bastante, né? E a escola ela é muito importante para o ser humano, né? Essa onde ela tem a coletividade, a socialização. Então, e o que a gente sempre disse precisamos manter a escola viva. Falamos para as famílias, né? O seu filho precisa continuar entendendo que a escola, ela existe. Claro. Né? Nesse momento, nós vamos entrar na sua casa, nós vamos buscar fazer esse ensino dinâmico, para que não seja cansativo, para não seja desinteressante. Claro. E aí, no final agora, porque na verdade, Carioca, a escola voltou, vamos falar de Cuiabá, a escola voltou de verdade tem 4 meses. Pois é isso que eu ia falar. Porque em 2021 nós ficamos com o ensino que a gente chamou de híbrido. Um revezamento. Isso. Parte das crianças ficavam em casa, parte na escola. E aí fazia esse revezamento. E agora, recentemente, já no final do ano, que nós recebemos todas as crianças na escola. Mas hoje, espero que a gente não precise
fazer a criança de novo sair da escola, né? Eu acho que a gente já aprendeu muito, mas as escolas hoje estão preparadas para isso. A EPC em particular, hoje nós damos aula online, presencial, né, e híbrido. Nós temos tecnologia para isso. Isso funcionou bem, né? Essa necessidade aí que esse vale que nós passamos, nós saímos vitoriosos. Saímos vitoriosos. Nosso tempo está corrido. Opa. Eu queria fazer 3 perguntas para o senhor, bem direto. Ótimo. Evasão escolar. Tivemos muito na educação infantil. Porque se o maiorzinho você ainda consegue levar o ensino digital, o pequenininho é difícil. Mas conseguimos fazer. Tivemos alguma evasão. A evasão, na verdade, foi mais por aquele medo inicial, né? Eu vou expor o meu filho a esse vírus. Depois que isso amadureceu e os cuidados, a gente fez uma campanha publicitária, digamos assim, para mostrar para as famílias o que a escola estava fazendo. E aí, quando você olhar para a escola foi excelente nisso. A criança na escola estava de máscara, estava com álcool gel disponível, estava lavando a mão. Os adultos. Né? Então, esse efeito educativo da escola, do novo normal que a gente chama, isso se chegou a entender que a escola teria um papel fundamental na reeducação da sociedade. Isso, né, nós fizemos e fizemos bem feito. Tá. A outra pergunta. Foi a primeira vez que eu acho que misturou o ensinar com a educação. Porque antes, como só a gente falou, ensinar era a escola, educação a família. Mas com a pandemia teve que juntar os dois. Né? Na realidade, o nosso professor, nós não falamos aqui do professor, mas o desafio para o professor foi muito grande. Né? Uma coisa é aquele paradigma antigo do professor na sua sala, dono da sala, com seus alunos. Na pandemia, o professor estava lá dentro da casa da pessoa, a avó estava assistindo a aula, a funcionária da casa assistindo a aula, o pai assistindo a aula. Mesmo. O professor teve que passar por essa adaptação. Isso né? E a troca de canal. Né? Não para outra aula, não mas sim para para outra coisa, né? O videogame. Então, o nosso professor, ele teve que ter aqui o nosso valor último, né? A criatividade e a inovação na forma de passar o seu conhecimento. A última pergunta, professor, que a gente já está estourado. Ótimo. A última pergunta. A partir de agora, nós estamos com essa nova cepa, mas nós já estamos muito bem informados, né, com o que a gente possa ter com essa doença. E agora? A escola nessa nova, vamos dizer assim, nesse novo normal e novo anormal. Na verdade, a escola, né, nesses 2 anos, nós aprendemos. Né? Hoje nós estamos preparados para qualquer contingência que for necessária. Né? Uma criança que não pode vir porque ela tem uma enfermidade, ela tem algum problema de saúde. Ela vai ficar em casa e nós vamos levar a aula na casa dela online. Né? Uma curiosidade aqui que a gente nunca imaginou, Carioca. Chegou o final do ano passado, eu tinha, né, Escola Presbiteriana de Cuiabá, 4 alunos em Minas Gerais, 3 em Brasília, 2 em Campo Grande e 1 no Rio de Janeiro. Matriculado no EPC. Matriculado no EPC. Porque ao longo do tempo essas famílias se mudaram e o ensino online, ele propiciou. Olha que coisa inimaginável. Que você nem ia imaginar que o colégio né? podia chegar a ter isso. Tem né? essa também, né? Então, assim, nós tivemos até coisas assim, né? Inusitadas, mas conseguimos, né? A escola ela passou por esse tempo e hoje o que eu posso garantir nós continuamos cumprindo nosso papel de ensinar as crianças aquilo que elas precisam. Professor, suas considerações finais. Eu não sei se chegou alguma pergunta que... Pois é. Né? Mensagem. Se chegou uma mensagem aí eu já... Me lembro que minha cabeça também está no Metrópole. Então, enquanto o Carioca vê ali se tem alguma pergunta do ouvinte, né? Você que mandou, né? Eu vou o senhor já caminhar aqui pela finalização.
A Nilce tá mandando um abraço pro Olha aí, senhor, né? Estamos ligados aqui, Carioca. Olha aí, muito bom. Tem. Olha só, se eu tô falando do seu nome, sem querer. Essa aí é muito mais. Olha. Andrasil. Olha aí. Né? Tá Dando bom dia pro senhor, bom dia. Parabenizando o programa top. Eu quero mandar um abraço também para a Brasil, por sua causa que ela está entrando aqui. Ali, aqui muito lógico. bom. Né? Estamos à disposição. A Mauri Nega, bom dia. Tá dando também um alô, um beijão para você também, muito Mauri. Bom. E aqui tá falando de Ensino Fundamental 2. Deve ser lá Isso, da escola, né? Aquela divisão que a gente faz, né? Deve ser a equipe lá o ensino Fundamental 1, né? É a equipe que trabalha até o 5º ano e o Fundamental 2 do 6º ao 9º. Eu acho que a equipe tá mandando um alô pro senhor e um bom dia. Muito bom, obrigado bom dia. Pela audiência. Eu fiz vários compromissos aqui que eles que cumprem, né, Carioca? Né? Se a escola é boa, né, é cuidadora, eles são os atores principais aí. É um contexto comandado pelo senhor, tem os seus guerreiros e a instituição. Você usou um termo interessante, né? Os guerreiros precisam de suprimentos. Esse é o meu papel. Esse daí. Levar o suprimento na hora certa. Preciso das ferramentas e tudo mais. As condições. Né? Isso aí. Isso eu estou dando... Né? Ele como um ator principal desse projeto vai dar certo. Né? Nós vamos colher o fruto. Suas considerações. Eu vou ler um versículo bíblico aqui. À vontade. Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E eu escrevi aqui também: o exemplo de Jesus em amar o seu próximo incondicionalmente é um exemplo a ser seguido. Né? E a nossa escola, como uma escola cristã confessional, né, a gente vê o nosso semelhante com aquele que tem necessidades. Né? Nosso aluno tem necessidade de aprender. Nós precisamos nos esforçar para ensiná-lo. Ele tem uma necessidade, uma dificuldade para se relacionar com os seus amiguinhos. Nós vamos trabalhar essa dificuldade para que ele supere. Né? A nossa escola, como a gente recebe crianças de 2 anos, né? É muito apaixonante trabalhar com crianças. Né? Porque a gente falou sobre isso hoje aqui. Você mudar uma cultura... vamos chamar assim, uma cultura ruim. Exemplo, jogar lixo na rua. Nossa. Horrível. É muito mais fácil você ensinar a nova prática para os pequenos do que para a comunidade. Falar em conscientização é um negócio muito difícil. Porque conscientizar aquele que já está formado, você fala para ele, 5 minutos depois ele está fazendo... A criança não. Então quer mudar, quer ter uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, mais inclusiva, mais respeitosa, a escola é o lugar. Professor, e nós temos investido nisso. Endereço da escola. Nós estamos aqui no centro de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, mas repetindo as nossas 2 portarias, nosso atendimento é feito pela Rua São Benedito, que vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, é a Rua São Benedito, atrás da quadra. Porque quem passa na frente da escola vai atrás da quadra na Rua São Benedito. Nós estamos à disposição para atender as visitas, né? Estamos abertos às visitas. Ir na escola, nós não vamos obrigar o pai a matricular. Né? Mas nós somos muito convincentes. Isso que eu falo. Quem quiser matricular, quem quiser informações, tem pode ir na escola, pode entrar no nosso site www.epcba.com.br 36230889, agenda a visita, né? Vai na nossa escola, tá nas redes sociais da EPC, né? Deus abençoe vocês e sucesso aqui na Rádio Metrópole. Acabei de conversar com um professor que ele fala que é difícil, Juseli. Eu tô mesmo. Mais difícil foi a nossa amiga aqui, Andrasil, né? Juseli, engenheiro, professor e gestor da EPC. Bom dia, Metrópole.